pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje eu estou aqui com Hermes. Oi Hermes, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o calor, porém nós vamos falar da propagação dele, como que ele passa de um corpo para o outro, né? Essa aula vocês vão encontrar lá na quarta semana do PET 4, né, do quarto bimestre, nós estamos fechando quase o ano, no 7º ano do ensino fundamental. Trabalhando então a seguinte habilidade, a de diferenciar temperatura e calor. Então na última aula nós já vimos essa diferença, né, do calor e da temperatura. O calor é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro e a temperatura é a movimentação das moléculas, a agitação das moléculas de um corpo, né, a matéria propriamente dita se movimentando. Continuando essa habilidade, nós vamos trabalhar então as formas de propagação do calor. Para a gente recapitular, o calor é a transferência de energia térmica. Então, eu preciso de um corpo que esteja mais aquecido para transferir esse calor para um corpo que esteja menos aquecido. Então, vai ser sempre assim, professora? Sempre do corpo com maior temperatura para o de menor temperatura? Quando se trata de calor, sim. Né? Um corpo tende a perder temperatura para o outro, para o meio externo, por exemplo. Ok? E a calorimetria, né, no calor, a gente vê essa diferença de temperatura entre os corpos. Vão ter objetos, corpos que vão conduzir melhor esse calor, né? O alumínio, por exemplo, é um excelente condutor de calor, é um tipo de metal. Não é à toa que nós utilizamos as panelas de alumínio, as panelas de metal, porque nelas os alimentos são aquecidos mais rapidamente, né? E você tem uma transferência mais rápida do calor que está vindo das chamas para a panela por meio do alumínio. Se você colocasse o plástico lá, é lógico que ele ia derreter, né, gente? O plástico não suporta altas temperaturas, né? Essa transferência de calor. Bom, então, relembrando aqui, nós vamos falar agora em detalhe cada uma dessas condições. Então, as formas de propagação que o calor pode ser transferido de um corpo para o outro, pode ser por meio da convecção, por meio da condução ou da radiação. Tanto convecção quanto condução, existe um contato entre os corpos. Já na radiação, esse contato não existe. Ela vai acontecer de forma um pouquinho diferente, né? Por ondas. Então, nós vamos ver em detalhe agora como cada processo desse acontece, como que é feita a transferência do calor entre esses corpos. Então, no processo de condução, o próprio nome já nos diz, está conduzindo algo, né? Então, está conduzindo o quê? O calor. Sabe quando você pega, por exemplo, uma barra, né? Vamos lembrar aqui, ó, dos ferreiros. Quando está aquecendo o aço, ele pega uma barra, mas se ele deixar aquela barra de ferro em contato com uma chama, com o fogo, ela vai esquentando, né, da ponta mais quente para a ponta mais fria. Vai chegar em algum momento que toda a barra estará aquecida. Então, as moléculas vão agitando de acordo com um meio na qual essa energia vai ser conduzida. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma chama, uma barra. Deixa eu pegar o lápis aqui que vai ficar mais fácil para eu mostrar para vocês, tá? Eu tenho, então, uma barra sendo aquecida aqui por uma chama. As moléculas vão, então, agitando e o calor vai sendo conduzido, vai passar da ponta dessa barra para a outra, chegando aqui, dependendo, a queimar a mão da pessoa que estiver segurando essa barra. Então, no processo de condução, o calor é conduzido, né, através da agitação das moléculas até o outro corpo, ok? Então, vai ter uma mudança de temperatura, por quê? Porque as moléculas estão agitando dentro desse corpo, mas o que eu vou transferir é o calor, né? O objeto mudou sua temperatura e o calor que estava sendo passado
desde a chama da ponta da barra até a outra ponta, nós temos então a transferência desse calor, ok? Isso pode acontecer, por exemplo, né, num aquecimento de uma xícara. Então eu coloco, a xícara está lá na temperatura ambiente, mas quando eu venho com o café, o leite, o que quer que seja o chá, quente, e coloco nessa xícara, se você pegar a xícara, você vai sentir que a temperatura dela mudou. Ela não muda? Né? Se você não testou isso, teste depois. Você vai ter a sensação de que ela vai alterar a temperatura dela ali. E ocorre então a transferência, porque quem estava quente era o leite, né? O café. E aí transferiu aquele calor que estava no café para a xícara, ok? Então ocorreu um processo de transferência do calor, onde ele foi conduzido de um meio mais quente para um meio mais frio. Só com a xícara que acontece isso? Não, olha o tanto de exemplo que eu coloquei aqui para vocês. O ferreiro, né, a barra de ferro, que quando está em contato com a chama, que eu acabei de explicar para vocês, quando ocorre o aquecimento da panela, não é o aquecimento do líquido ou da comida ali, não. É o aquecimento da panela, tá, gente? Em contato com a chama ou com a indução, né? Se for um fogão elétrico, por exemplo. Então, o corpo, que é a panela, vai aquecer à medida que é transferida o calor que está na chama para essa panela. É o mesmo processo que ocorre aqui, por exemplo, na xícara de café. E o ferro de passar também é outro exemplo de condução. Eu tenho um objeto, né, que aumenta a sua temperatura quando você liga ele na tomada. Então, a energia elétrica é transferida em energia térmica e essa energia térmica que está dentro do ferro vai ser transferida para a roupa. Quando eu acabo de passar a roupa, se você colocar a mão, você não vai sentir que ela está quente? Dependendo, você até queima ali. Você tem essa sensação, né? Por quê? Porque o ferro está conduzindo o calor, né? Está passando dele para a roupa. Isso são processos de condução, uma das formas na qual o calor se espalha. Bom, já no processo de irradiação, vocês viram que no processo de condução nós temos contato de um corpo com o outro. Então, esse contato vai permitir a propagação do calor. Na irradiação não acontece dessa forma, né? O calor vai ser propagado por meio de ondas eletromagnéticas, né? Sem que seja necessário o contato entre os corpos. Pode acontecer, por exemplo, quando a gente está aquecendo o nosso corpo, o pé, numa lareira ou num fogão a lenha. Quando você senta ali na beiradinha do fogão a lenha para poder se aquecer do frio, você está então sofrendo um processo de radiação na qual o calor está sendo transferido daquelas chamas para o seu corpo. Você está encostando nas chamas? Não, não precisa de você encostar. Ocorre o processo de radiação por ondas eletromagnéticas, então não vai ter esse contato do seu corpo com o objeto, com outro corpo que está mais quente. Vai ter essa transferência da energia térmica, mas não precisa, então, ter o contato. Além, né, do fogão a lenha, da lareira, quais são as outras formas na qual a radiação é a forma de propagar o calor? Nós temos as estufas de plantas, né? Quando vocês vão visitar uma floricultura, vocês podem entrar dentro de uma estufa e sentir que a temperatura lá dentro é maior do que a temperatura do lado de fora. E como que isso ocorre? Através do processo de radiação. A temperatura se mantém aqui dentro e chega, né, nas plantas, mantendo uma temperatura ideal, equilibrando aquele meio. Porque tem plantas, né, e tem determinadas regiões que elas precisam de uma temperatura ideal para que elas cresçam. Então, em locais muito frios, vai precisar que a temperatura seja elevada e vice-versa. Dependendo do lugar, né, que estiver muito quente, eu preciso descer, então, essa temperatura. Outra forma, como eu falei, na lareira ou no fogão a lenha, né, você tem ali um movimento na qual você fica próximo ao fogo,
mas você não encosta nele para que seja feita a transferência do calor, da chama, para o seu corpo. Outro processo que é muito utilizado e a gente tem visto cada vez mais crescendo no Brasil e no mundo é a energia solar, né? Olha só o exemplo, um dos grandes exemplos que a gente tem na natureza de radiação. O Sol aquece o nosso planeta a milhões de quilômetros de distância daqui. Então, ele consegue, estamos em contato com ele? Não, jamais. Se a gente tivesse em contato com ele, o planeta Terra já não existiria mais, né? A Terra já teria extinta, já teria sido extinta. Mas ele consegue aquecer o planeta inteiro através das ondas eletromagnéticas que são passadas lá do Sol para o planeta Terra. Então, ela chega aqui e aquece todo o planeta. E a gente pode utilizar, por exemplo, a energia solar para fazer a transferência e transformar energia solar em energia elétrica ou energia térmica, né? Para aquecer, por exemplo, chuveiros. Então, nós utilizamos dessa radiação, de uma das formas de propagação de calor, para o nosso cotidiano, executando as nossas tarefas, então. Bom, o último processo de propagação do calor que eu gostaria de falar para vocês é o processo de convecção. Ele é muito comum e muito utilizado, às vezes vocês não ouviram falar, mas eu vou dar exemplos aqui que eu tenho certeza que vocês vão entender melhor. Então, na convecção térmica, a transferência do calor ocorre entre líquidos e gases. A gente já não está falando mais naquele contato que tem do corpo. Tem que ter um contato com alguma coisa, mas essa convecção é por meio de correntes, seja ela por ar ou, né, líquidos, que pode também acontecer. Então, exemplo disso, quando eu coloco uma panela para ferver água, né, a primeira parte que vai aquecer é a parte de baixo, né? E aí sobe, começa a subir ali as bolinhas. De repente está tudo fervendo, está agitando ali a parte de baixo que estava quente, sobe para a parte de cima e a parte de cima, que é o ar ou o líquido, né? Que estava frio, vai descer. Então, fica essa corrente ali de líquidos, permitindo, então, o aquecimento total daquele alimento, daquele líquido, daquilo que eu estiver aquecendo ali. Isso é comum também, pessoal, na atmosfera. Então, nós temos, por exemplo, as correntes de ar atmosféricos circulando, né? Na natureza acontece o tempo todo. Observem que a gente vê esses fenômenos acontecendo naturalmente e a gente traz isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, né? O homem, ele tem essa característica de observar a natureza, verificar aquilo que é útil, que pode ser transformado, pode ser utilizado para o nosso cotidiano. E a física, ela é mestre nisso, né? A ciência que estuda esses fenômenos para a gente poder trazer para trabalhar, então, nas nossas tarefas diárias. Então, quando a gente observa a convecção atmosférica, nós vemos isso, o calor que está aqui na superfície da Terra, ele, por ser, o frio é mais denso, né? Ele vai descer, as correntes, na verdade, né, gente? E o ar quente que está aqui embaixo vai subir. E aí fica essas correntes atmosféricas girando o tempo todo na natureza. Isso vai sempre estar acontecendo. Sobe ar quente, desce ar frio. À medida que esse aqui aqueceu e o que foi para cima resfriou, desce novamente, fica próximo à superfície e o ar que estava quente, sobe para a atmosfera. Temos mais exemplos aqui dos aquecedores e o ar-condicionado. Também são utilizados esse processo. Vocês já repararam que todo o ar-condicionado fica na parte de cima do ambiente? Porque é ele que está enviando o quê? O ar
frio, né? Ele resfria o ar e está enviando. E o ar frio que está na parte de cima, ele vai descer, ficar na parte de baixo. Quando ele aquece, ele sobe novamente. O ar-condicionado pega esse ar, resfria ele e volta para o ambiente. E aí fica aquele ciclo, assim como ocorre na atmosfera, na convenção do ar atmosférico, vai acontecer também com o ar-condicionado. E diferentemente dos aquecedores, né? O aquecedor, ele vai aquecer o ar mais provavelmente próximo ao solo, né? Próximo ao chão. Esse ar aquecido vai subir. Quando ele resfria, ele desce novamente. Então, fica ali aquele ciclo sempre acontecendo nesses processos. Bom, um último exemplo que eu trouxe aqui para falar da convenção térmica é o da panela, da fervura de líquidos. Então, quando esse líquido está aquecendo, percebam que eu tenho um processo aqui de aquecimento por condução, que é onde a chama está aquecendo essa chaleira, ok? Então, eu tenho um processo de condução e dentro da chaleira eu tenho o processo de conversão térmica acontecendo, né? O líquido quente, que é aquecido na região aqui embaixo, sobe, enquanto que o frio que está na região superior desce. E aí vai novamente fazendo aquele ciclo de convenção do calor, ok? Bom, esses são os exemplos que eu acabei de citar para vocês. Então, na natureza nós temos os fenômenos naturais das correntes de ar atmosférico circulando e gerando, né, essa sensação de calor. Uma coisa interessante que eu acho que eu não falei para vocês aqui é como o efeito estufa, ele interfere nesse fenômeno aqui, ó, das correntes de ar. O efeito estufa, ele impede que o ar quente suba, né, saia e desça o ar frio. Então, fica aquela sensação térmica, por exemplo, de tá sempre quente, sempre muito quente. Isso provoca o aquecimento global geral. O efeito estufa, que tem sido tão comentado nos últimos anos e que a gente tem que ter essa consciência também do nosso uso, né, da energia, dos combustíveis, que fazem o quê? A aceleração desse efeito e provoca o que nós estamos convivendo e vivendo atualmente, que é essa sensação sufocante de calor que temos que conviver aí. Então, isso a gente consegue regular através das nossas ações. Bom, pessoal, a gente encerra então por aqui. Fica aí as referências para vocês pesquisarem um pouco mais sobre esse assunto. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Nós vamos continuar falando sobre esses sistemas de calor e propagação. Até a próxima!